Quando eu começar a... Eu tenho uma experiência de crise emocional, de crise de casamento, né? Uhum. E Que todo mundo tem em algum todo mundo momento. teve, né? Mas na minha concepção, que eu não podia separar. Eu não sei por que naquela época, né? Provavelmente é educação. Eu tomei o remédio para morrer, para se matar. Suicídio. Eita. Cometi Ixi. suicídio. Que remédio? Não, É fala é um disso, vidro de né? Pelo Rivotril. amor de É um Deus. vidro de Rivotril de minha sogra. Tava na caveira dela. Não, mas é bom saber, porque para as pessoas entenderem como os remédios são perigosos. Sim, Porque lógico. às vezes ele pode falar, não, foi Lógico. dipirona. Cara, e pode ser. Pode ser também, dipirona dá alergia a mim. eu morreria. Morreria também. Eu não morri. Acho que fiquei uma semana no hospital. Uhum. Depois de sair do hospital, eu falei assim, pô, eu não posso morrer. Quer dizer, se eu não morro, porque Deus não quis, eu preciso buscar a resposta para viver, não é? E eu comecei a ler sobre Jesus. Eu comprei um livro chamado Jesus é o maior psicólogo do mundo. É que um escritor, um estrangeiro, eu não lembro qual o nome, eu tinha lido esse livro durante um mês. E num belo dia, Jesus começou a aparecer atrás de mim. Aí você me pergunta, como que Jesus aparece atrás de você? Ah, eu não sei. Eu enxergava Jesus estar atrás de mim. O tamanho mais ou menos 30 centímetros. Aquela imagem que eu não tinha visto. Eu nunca tinha visto essa imagem. Depois, posteriormente, eu achei essa imagem Jesus misericordioso. Sabe aquela Jesus fica assim, cheio de luz? Uhum. Chamado Jesus misericordioso. Tem a história, depois eu comprei livro uma freira chamada Faustina, Diário de Faustina. Faustina que pediu, Faustina tinha conversa com Jesus também, e ela pediu o pintor pintar nessa Jesus misericordioso. Então esse Jesus misericordioso aparecia durante um mês atrás de mim. Eu comecei a perguntar, né, por que parece atrás de mim? Eu comecei a ajudar as pessoas, né, cuidar das pessoas, e como fosse, né, Jesus queria me orientar, né, eu não entendia no início. Aí, um belo dia, um domingo, eu fiz uma meditação. Eu queria ver esse Jesus. Falei, já que eu vou meditar, então eu vou encontrar Jesus de novo. Eu quero ver Jesus, né? Eu meditei e olhei para trás. É muito curioso também. Eu estava respirando, estava meditando, eu forcei o olho para trás e apareceu Jesus. Só que eu era muito descrente. Eu era muito cético, né? Eu falo assim, bom, eu vi imagem de Jesus na internet do universo, né? Puxei a imagem, veio. Só que eu vi o rosto de Jesus enorme, é um rosto. Quando eu olhei, eu dei um curso que eu ensino a pessoa, que chama leitura facial. Analisa pela fisionomia da pessoa, né? Eu tenho esse curso, ensinar como analisar as pessoas, né? E eu comecei a analisar Jesus. A foto quando eu vi, né, a imagem de Jesus, de polga para cima, parece muito feminina. Então ele tem a sobrancelha fina, tem olhos com traços bonitos, sorridentes, e nariz finos. Então, de nariz para cima, parece... Sabe aquela pintura de Nossa Senhora? A mãe de Jesus é quase idêntica. Quase idêntica. Na hora quando eu olhei, eu falei assim, Jesus tem uma nariz fina, que é traço de perfeccionismo, né? Profissionista. A sobrancelha é fina, né? Como uma arte. Ele tem um cabelo castanho, claro. E quando eu olhei, eu falei, é óbvio, né? Jesus tem essa imagem, parece uma cópia de Nossa Senhora. Se ela engravidou ele como virgem, então não tem a informação genética do homem, não é? Então ele seria como se fosse um clone. O Espírito Santo ativou esse óvulo e Jesus não podia ter outra parte, né, código genético de outra pessoa. Então, praticamente uma cópia de Nossa Senhora. Quando eu olhei, eu falei, faz sentido, não é? Só que quando eu olhei a boca do Jesus, a boca dele é grande, com lábios grossos. Isso é diferente do pintura que a gente vê na internet, normalmente. Jesus tem uma boca fina, né? Boca fina seria racional, como você, Zé. Você é um racional, você também é profissionista. Esses sobrancelhas que você tem a parte de arte, mas a maior parte que pronuncia você é defensor da justiça. Você sempre pensa o que é certo ou errado, né? Agora, o Alexandre
essa sobrancelha com olho pertinho. Eu nem tenho. É um homem. Você tem medo, como uma sobrancelha pequena, você é uma pessoa medroso, romântico. Você é um homem com medo. Você é medroso ou você cola? Estou falando besteira. Você seria um homem que tem muito precaução, né? Sempre tem a pé atrás. Precaução? Precaução. Aham, tá Você certo. é sempre. É verdade, inclusive o meu essa até começou a me seguir lá, o meu Instagram agora, eu sou a lei sem medo. Sem medo, então. Porque eu vivi minha vida inteira Com medo. Com medo. É. Esse é um DNA. Tá escrito aqui na meu... Tá no seu rosto. Leitura da face. Você tem medo. Você tem medo e você é romântico. Você não é um homem que casa cedo. Quer viver bom vivão. Como? Bom vivão! Bom vivão. Como assim? Quer curtir a vida. Mas eu casei cedo, tô casado há mais de 15 anos já. Já? Depois de 25 anos? É isso mesmo. Depois de 25. É bom vivão, não casa antes disso. Mas, eu não sei não, hein, ô, doutor. Acho que... Então, quando eu leio essa, eu começo a ler Jesus, eu começo a analisar o Jesus. Eu falo assim, quando eu vi a polga, eu falo assim, nossa, isso é conflitante. Como que Jesus tem uma polga passional? Seria a pessoa emocional, né? Como você é racional. Então você pergunta por quê. Ou pessoas emocionais não perguntam por quê. Ele pergunta o que eu estou sentindo. Se sente raiva, ele vai só dar raiva. Aí eu lembrei no filme, Jesus está ajudando aqueles camelós no sinagoga. Lembra aquele episódio? Aí na minha cabeça eu penso, isso faz sentido. E eu vi Jesus começar a sorrir. Aquela imagem que eu via era uma estática, né? Como fosse uma pintura. Só que essa pintura está viva. Ele tem um sorriso. É um sorriso de timidez. Como você sabe que sorriso parece muito com Geraldo Alckmin. Aquele sorriso. Uhum. É assim, Eu falo assim, nossa, Jesus é tímido. Só que quando eu falei Jesus é tímido, Jesus começa a crescer. Ficou um enorme. E eu ficou pequenininho. Como fosse uma mosca em frente do Cristo Redentor, né? Uhum. Sabe, como uma imagem gigante, eu fico pequenininho e saí voando para trás. Eu levei um choque de energia, como fosse... Aí, ao mesmo tempo, eu acordei. Eu falei, Jesus é tímido. E aí eu abri o olho. Na imagem que eu estava meditando, como fosse eu caí para trás e se ajoelhei. Eu falei assim, eu amo esse homem, eu amo Jesus. Mas tem uma transformação muito grande. A partir daquele momento, né, eu sinto Jesus que tem sabe, tríplice. Como chama tríplice? Três aspectos junto de uma pessoa. Tríplice. Tríplice. O mestre, como pai, filho, como espírito, como Deus, né? Então, ele tem aspecto de Deus, que você tem muito respeito, né? E como um mestre, como um pai, né? Te dá orientação e, ao mesmo tempo, como fosse irmão. Essa trindade de pai, filho e Espírito Santo, né? Exatamente, eu sinto como Jesus. Então, você sente aquela aproximação, como, né, a gente pode conversar, falar brincadeira, né, piadas. Ao mesmo tempo, você também absorve aquelas orientações, né, como mestre, e é um respeito grande que você sabe que ele apresenta a Deus, né? Então, tem essa... Eu comecei a mudar a minha consciência. Mudou muito a minha consciência a partir daquele dia. A minha compreensão com o mundo começou a mudar. É engraçado, né? Muito engraçado. Eu tinha participado de um debate numa igreja chinesa, em Campinas, tem uma igreja chinesa, evangélica, acho. E tinha 3 PhD na Unicamp, e eu fiz PhD em física. Então, eu sou um dos PhDs, somos 4 PhDs, tem um matemático, 3 físico. E a gente conversou com um pastor de NASA, ele é um PhD de física também. Ele veio dar uma palestra para nós na igreja. E que a gente começa a discutir, falar que o Gênesis na Bíblia é errado. Porque primeiro dia vem a luz, não é? No último dia vem a estrela. E a gente começa a questionar, falou, peraí, a luz tem uma fonte. A luz veio da estrela. Então, não podia ser estrela por último, não é? Se fizesse o universo, seria, tem a estrela primeiro, depois vem a luz. E ele não conseguia explicar pra gente. E a gente achava, né, venceu, né? Só que logo em seguida,
semana que vem que eu vi Jesus, a minha consciência mudou. Aí foi conversar com as pessoas e falou, peraí, o cara, a Bíblia estava certo, que a gente estava errado. Eu entendi a Gênesis é uma descrição, é uma relatório científica de formação da Terra. O Espírito Santo, imagina olhar do Espírito Santo, está olhando o universo, formação da Terra dentro de atmosférica. Dentro de atmosfera, né? Essa é uma formação da Terra e você está, o olhar do Espírito Santo está dentro aqui e a Terra está cheio de meteoros, cheio de giros, poeiras, pedras na formação. É uma astrocefalose de uma estrela ou de sol, alguma coisa pela explosão. Essa coisa mole da Terra, tudo escuro. Então, primeiro dia, quer dizer, passou 1 milhão de anos, começa a aparecer luz. Então, isso é primeiro dia. Porque começa aquele anel da Júpiter, né? A Terra também tinha esse anel. Esse anel começa a diminuir, começa a afinar. A Terra formar, né? Formação. Uhum. Aí começa a ter a luz. Então, primeiro dia, a luz começa a passar essa atmosfera, essa poeira, né? Você começa a ver a luz. E com Terra girando, então separa dia e noite. E depois começa esclarecendo, né? Refinando essa atmosfera. Começa a luz, começa a evaporar a água, começa a ter chuva, começa a ter nuvem, começa a ter plantas, tem animais. Por último, ele ficou tão claro, sumiu tudo nesses anel de Júpiter na Terra, nessas poeiras, você consegue ver as estrelas. Esse é um documento, se o Espírito Santo se tivesse passado de uma pessoa para escrever Bíblia, que a pessoa não estudou física, ele é fiel, escreveu Gênesis, que é uma relatório científico à formação da Terra, olhando de dentro da Terra para fora. Eu entendi, logo depois de ver Jesus, eu compreendi essa versão. O Gênesis significa a formação da Terra, não o universo. É perfeito. Quando você olhar, eu fiquei muito emocionado. Falei assim, nossa, como você mudou seu chip? Uhum. Eu não sou mais a mesma pessoa. Alguém trocou o miolo, trocou a programação. Então, só para eu entender o que você está querendo dizer, quer dizer que então que a descrição da formação, né, do universo, da Terra... Na verdade, Terra. Pela Bíblia, né? Ela é, pelo seu entendimento, então ela é corroborada pelo que teria acontecido efetivamente dentro de um processo cósmico de formação de um planeta. Então... Exato. Planeta da Terra, a formação de planeta. Quando você olhar de novo, ler a Gênesis de novo, não é produção, não é criação do universo. Uhum. Na verdade também, né? Se o Espírito Santo quer falar com uma pessoa terráqueo, óbvio, vai falar de terra, né? Uhum. Ele não vai falar de outra coisa, que a gente não vai entender. Então, eu imagino que a pessoa, ou que conhece o universo, é a Terra, né? Então, essa é uma relatório. Tipo, como que sua Terra formou? Formou assim. Então, é muito legal. Essa é a minha compreensão. O que mudou na minha vida. Mudou durante uma semana. Uma semana atrás, eu falava completamente diferente. Depois de ver Jesus, minha compreensão mudou. Você tem PhD em física, é isso? Eu fiz física. Física? Eu, quando nasci na China, quando eu tinha 69, eu tinha 7 anos. Os Estados Unidos começaram a ter aquelas Apollo, né? Programa Apollo para a Lua. Então, todo jovem queria ser astronauta. Então, meu sonho, né? Queria ser astronauta. Então, entendi. O que eu preciso estudar? Preciso estudar física. Então, a China começa a voltar ao sistema de ensino. Então, a China tem muita influência da Rússia, né? Então, na cabeça da gente, né? Tem astronauta, o primeiro astronauta foi o russo, né? Aquela Yuri, né? Então, toda criança quer chamar Yuri naquela época também, né? Então, eu falo assim, eu preciso estudar física e preciso estudar medicina chinesa para se tornar um astronauta, né? Uhum.